gente, tudo bem? Meu nome é Ania Shimayá e esse daqui não é o primeiro vídeo do canal, mas vamos dizer assim que depois de um tempão sem vídeo nenhum, a gente está recomeçando o canal. Deus tem me incomodado há um tempo para fazer esse vídeo, mas eu tava lutando contra, né? Tipo assim, não, será mesmo que é pra eu fazer esse vídeo? Será? E tipo assim, lutar com Deus não dá certo. Deus confirmou que era pra eu fazer esse vídeo e eu tô aqui fazendo esse vídeo. Bom, não vai demorar muito o vídeo, é pra ser um vídeo rápido que você consiga ver enquanto tá lavando uma louça, por exemplo, e que você seja edificado através desse vídeo. Eu sou cristã, eu sirvo a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Não me vejo em outro lugar, não me vejo servindo outro alguém, a não ser a Jesus Cristo. E falar pra você, é a melhor escolha de todas. Se você ainda não escolheu entregar sua vida a Cristo, eu te aconselho a entregar hoje, agora, nesse momento. Porque amanhã pode ser tarde demais. E eu tenho certeza que você não vai querer que a sua alma pereça no inferno. Bom, o assunto do vídeo de hoje é uma coisa que assola todos nós. Se não te assola agora, já assolou alguma vez. É a comparação. Mas não é a comparação tipo assim, nossa, fulano tem nariz fino, eu não tenho. Fulano tem olho verde, eu não tenho. Fulano tem corpo tal, eu não tenho. Não é isso, não é isso. É a comparação do seguinte. Você sabe que Deus te escolheu para fazer alguma coisa, para cumprir o seu propósito. E talvez Deus até já tenha confirmado ao seu coração qual é o seu propósito. Mas você pega e fala, nossa, Deus, tem tanta gente melhor do que eu. Nossa, Deus, tem tanta gente que canta melhor do que eu. Tanta gente que prega melhor do que eu. Tanta gente que faz isso, que faz aquilo melhor do que eu. Tanta gente que é mais capaz do que eu. já falou isso ou não? Coloca aqui embaixo nos comentários se você já falou isso alguma vez. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Isso não é coisa que Deus colocaria no seu coração. Isso é coisa que o diabo tenta falar pra você. O diabo tenta nos fazer parar a todo momento. E se você já sabe o seu propósito de vida, então, ele vai tentar ainda mais. Porque ele não quer que você faça aquilo que Deus te chamou pra fazer. Mas, eu vou contar pra vocês a história de uma pessoa da Bíblia, de uma mulher da Bíblia, que ela é um exemplo nisso. Olha só, a maioria das pessoas deve conhecer a história de Esther, mas eu vou falar porque para aqueles que não conhecem, vão conhecer aqui, e aqueles que já conhecem, a palavra de Deus se renova a cada dia. Bom, Esther era uma menina que vivia na Pérsia, em uma das províncias da Pérsia, e ali tinha um rei, né? O rei que governava naquela época era o rei Assuero, e ele tinha uma esposa que era rainha, né? O nome dela era Rainha Vasti. E esse rei, ele estava fazendo uma festa um dia no seu palácio para os seus amigos, os outros reis, os príncipes e tal. Fez uma festa lá, uma festa incrível, enorme, gigante. E aí a festa durou vários dias e no último dia de festa ele falou o quê? A minha esposa é a mais bonita de todas. Mandem chamar Vasti porque eu quero mostrar ela para as pessoas que estão aqui. Aí os servos do rei, ouvindo isso, foram chamar Vasti. Mas ela rejeitou o convite do rei. Ela falou, eu não vou lá. Ele vai querer me expor, eu não quero. Quando ela rejeitou o convite do rei, começou a ter um rebuliço no meio dos outros príncipes, dos reis ali que estavam na festa do rei Assuero. Porque eles pensavam o seguinte, será que o rei Assuero vai deixar isso acontecer? Ele é o rei da Pérsia, de cento e não sei quantas províncias. Ele vai deixar isso acontecer mesmo? Ele vai deixar mesmo alguém falar assim com ele? Alguém não obedecer uma ordem dele? E aí os servos do rei começaram a falar, rei, o senhor não pode deixar isso impune. Porque se o senhor deixar isso impune, as esposas dos outros homens das províncias vão achar que podem fazer a mesma coisa com seus maridos. O rei deu ouvido aos seus conselheiros e falou, realmente, eu não posso deixar isso acontecer. O que vocês acham que eu posso fazer? Ele falou, rei, manda Vasti embora. Tira ela da posição de rainha e manda ela embora do seu reino. E foi isso que o rei Assuero fez. Ele mandou Vasti embora do reino da Pérsia. Ela não era mais rainha. Ele destituiu ela do cargo. Um tempo depois, o rei se lembrou do que tinha feito com Vasti e pensou, poxa, tá, eu fiz isso, todo mundo agora viu que não é certo desobedecer uma ordem do rei, mas eu fiquei sem rainha. Eu preciso de uma rainha. Foi aí que ele também tomou conselho com os príncipes que eram seus conselheiros, e eles deram a ideia, olha rei, manda buscarem todas as jovens que não tenham tido contato com homem nenhum, que sejam virgens pelo reino, para que o senhor escolha uma delas para ser sua nova rainha. E foi isso que o rei fez. Ele mandou que chamassem todas as jovens virgens do reino, para que ele pudesse escolher
uma para ser sua nova rainha. E adivinha quem estava no meio? Esther. Esther era uma menina judia. Ela era do povo judeu. Então todas as meninas virgens do reino ali foram se preparar para ter aquele encontro com o rei, para o rei escolher uma delas para ser a nova rainha. E Esther estava no meio delas, como eu já falei. Bom, a Bíblia fala que essas meninas ficaram um tempão ali, vários meses, se preparando para se encontrar com o rei, para se apresentar ao rei. Chegando o dia de Esther se apresentar ao rei, ela não escolheu muita coisa. Ela escolheu se vestir de forma modesta. E o rei se apaixonou por Esther mais do que por qualquer outra menina que ele tenha visto ali. Gente, imagina. Eram muitas moças que estavam ali. Mas o rei, na hora que ele bateu o olho em Esther, ele falou, é essa. Então ele a coroou como rainha da Pérsia. Bom, a Esther virou rainha. Mas tem um detalhe importante. Esther foi por toda a sua vida criada por seu primo Mordecai. E o seu primo incentivou ela a ir até essa convocação do rei, porque talvez ela pudesse ser rainha. Ela foi. Mas o primo dela disse o seguinte, Esther, você vai, mas não diga a que povo você pertence. Não diga que você é judia. E ela obedeceu ao seu primo, porque esse primo, Mordecai, criou ela como se fosse um pai, porque ela era órfã, ela não tinha nem pai nem mãe. Então, desde que os pais dela morreram, esse primo criou ela como se fosse um pai para ela. Então, ela obedeceu. Ela honrou ele e disse, ok, eu não vou falar a que povo eu pertenço. E ela não falou. Ninguém sabia que ela era judia. Ninguém. Muito menos o rei. Ok. Chegou um certo dia que havia um dos príncipes do rei Assuero que ele tinha uma raiva enorme de Mordecai, do primo de Esther. Porque esse príncipe do rei Assuero, o nome dele era Amã. Ele se achava melhor que todo mundo no reino. E eu tenho pra mim que ele queria usurpar o trono do rei Assuero. Mas, teoria da conspiração à parte, ele odiava Mordecai, porque todo mundo se prostrava diante dele, exceto Mordecai. Então, ele disse, eu tenho que acabar com a vida de Mordecai, mas eu não vou me satisfazer apenas em acabar com a vida dele. Eu quero acabar com a vida de todo o povo dele. E ele sabia que Mordecai era judeu. Então, ele foi até o rei para tentar convencer o rei de assinar um decreto que ordenava a morte de todo judeu num certo dia. A desculpa que ele usou foi a seguinte, rei, existe aqui no reino um certo povo que não honra o Senhor e que não obedece os seus decretos. Esse povo merece morrer. Então, o rei, ouvindo aquilo, ele não sabia que aquele povo era o povo de Esther, não sabia que a Esther era judia, e ele não foi mais a fundo para ver se o que Amã estava falando era realmente verdade. Então, o que ele fez? Ele deu o anel dele, que era o carimbo, naquela época era a assinatura naquela época, tipo assim, um decreto carimbado pelo rei não podia ser revogado, era assim. Então ele pegou o seu anel, deu na mão de Amã e falou, faça o que você quiser com esse povo. Mas esse povo era o povo de Esther, era o povo judeu. E quando Mordecai soube disso, ele ficou muito triste. Ele rasgou as suas vestes, colocou cinza sobre a sua cabeça, como sinal de lamentação. E ele foi até Esther e disse, Esther, olha o que aconteceu com o nosso povo. Olha o que está acontecendo com a gente. Olha o que o príncipe do rei fez. Você precisa fazer alguma coisa, você precisa falar com o rei. Você é a rainha da Pérsia. Você precisa suplicar ao rei para que ele salve o nosso povo e revogue esse decreto. Aí Esther pegou e falou, primo, você não sabe que é decreto que se alguém entrar na presença do rei sem ser chamado por ele, e ele não estendeu o cetro para essa pessoa vai morrer? Primo, eu não sou chamada há 30 dias para ir até a presença do rei. Você está querendo que eu entre na cara e na coragem para falar com ele? Se eu fizer isso, eu vou morrer, primo. Eu não posso fazer isso. Então, Mordecai disse para Esther o seguinte, Esther, não ache que só por você ser rainha, você vai se salvar dessa. Não ache que só porque você está na posição de rainha, você está fora do decreto de matar todo o povo judeu. Porque se você não se levantar agora em nosso favor, de outro lugar, o nosso Deus levantará livramento para o nosso povo. Mas você e a casa do seu pai vão perecer. Ele termina dizendo, quem sabe não foi para esse tempo que você foi colocada na posição de rainha. Então Esther olha aquilo e fala, poxa, realmente, por que justamente nesse tempo
Porque aconteceu isso justamente no momento em que eu estou aqui no trono. Primo, quer saber de uma coisa? Convoque todo o povo que está aqui na cidade para que ele jejue. Todo o povo judeu da cidade que jejue por 3 dias pela minha vida. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas empregadas faremos o mesmo. Jejuem pela minha vida. Porque ao final do jejum, eu vou entrar na presença do rei. E se eu morrer, morrerei. Foi isso que ela falou. Final da história, gente. A Esther foi até o rei. O rei, pela misericórdia de Deus, estendeu o cetro para ela e recebeu ela com a seguinte frase: o que você quer, minha rainha Esther? Se você pedir até a metade do reino, eu vou te dar. Então, depois dela convidar o rei e a Amã para 2 banquetes, no segundo banquete, ela disse para o rei o que ela realmente queria. Ela disse: rei, alguém do reino da Pérsia, de sua confiança, decretou matar todo o meu povo. E aí o rei falou: mas quem foi que ousou fazer isso contra a rainha Esther? Então Esther pega e aponta para Amã. Esther é muito esperta. Esse homem, rei, é Amã. Ele decretou matar todo o meu povo. Na hora, o rei manda enforcar Amã. Amã é enforcado na forca que ele tinha preparado para Mordecai, de tanto odiar Mordecai, lembra? Ele preparou uma forca para Mordecai e nessa forca o rei mandou enforcar Amã. Resultado, o povo de Israel foi salvo. Eu recomendo que você leia essa história, tá lá no livro de Esther. Por que eu quis contar essa história para vocês? Desde o início, para que vocês pudessem entender tudo. Esther, ela poderia ter falado: poxa, mas por que eu ser rainha? Por que eu? Por que Deus me escolheu para ser rainha? Tem tantas meninas que são melhores do que eu, tantas que são mais bonitas do que eu. A própria Vasti era mais bonita do que eu. Tantas pessoas que são mais capazes. Tantas meninas virgens aqui que são filhas de nobres, que poderiam ser rainhas muito melhores do que eu. Tantas mulheres aqui que são mais capazes do que eu. Ela poderia ter falado isso, mas ela preferiu se ater ao seguinte: Deus me escolheu para esse tempo. Não importa se tem alguém que é mais capaz do que eu, se pode ter alguém que é melhor do que eu, que faz isso melhor do que eu, que canta melhor do que eu, que prega melhor do que eu. Deus me escolheu. Ele me chamou para esse tempo. E é por isso que eu não vou ter medo, eu vou ter fé. Então, gente, não preciso falar mais nada. A própria palavra de Deus já fala tudo. Para de se comparar. Para de falar: poxa, mas tem tanta gente melhor do que eu. Deus me chamou para pregar o evangelho, para ser missionária, para ser evangelista. Mas tem tanta gente que prega melhor do que eu, que fala melhor do que eu, que tem uma oratória melhor do que a minha. Para de falar isso, porque Deus te escolheu para esse tempo. Deus não quer realizar o propósito que Ele tem na sua vida e na vida de fulano. Ele quer realizar o seu propósito na sua vida. Entenda isso. Entenda isso uma vez por todas e para de se comparar. Deus escolheu você para fazer o que Ele te chamou para fazer. Ele não quer que outra pessoa faça o que Ele te chamou para fazer. Ele quer que você faça o que Ele te chamou para fazer. Entendeu? Não se compara. Siga o exemplo de Esther. Não se compare. Não dê ouvido à comparação. Quando o diabo vier no seu ouvido e falar: nossa, mas fulano canta muito melhor do que você. Como que você vai conseguir isso? Poxa, olha como que fulano prega. E Deus escolheu você. Fulano prega muito melhor do que você. Fulano fala muito melhor do que você. Você não vai conseguir fazer isso. Olha só, tanta gente que faz melhor do que você. Quando o diabo te falar isso, você repreenda no nome de Jesus. Não aceite isso sobre a sua vida. Entenda, de uma vez por todas, Deus te escolheu. Ele quer que você faça o que Ele te mandou fazer. Ele não queria que outra pessoa fosse rainha no lugar de Esther. Ele queria que Esther fosse rainha naquele tempo. Ele não quer outra pessoa no seu lugar. Ele quer que você se levante e faça o que Ele te chamou para fazer nesse tempo. Porque Deus te chamou, me chamou para esse tempo. Não é para amanhã, não é para daqui a um ano, quando você estiver pronto. Não, é para agora. É para agora. A palavra de Deus diz que o mundo tem pressa em ver a revelação dos filhos de Deus. Existem almas sedentas lá fora por salvação. Se Deus te chamou para falar da palavra dele, então vai e faz, porque o Espírito
Espírito Santo de Deus estará te sustentando aonde quer que você vá. Amém, gente? Esse foi o vídeo de hoje. Não esqueça de compartilhar esse vídeo aqui com alguém que você sabe que precisa ouvir essa palavra. Alguém que você conhece, que vive se comparando com outra pessoa. Compartilhe esse vídeo com essa pessoa para que ela entenda de uma vez por todas que Deus escolheu ela para fazer o que Ele chamou ela para fazer. Deus não queria que outra menina fosse rainha no lugar de Esther. Ele queria que Esther fosse rainha naquele tempo. Deus não quer outra pessoa no seu lugar. Ele quer que você se levante para esse tempo. Amém? Beijo, gente. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus.